Muito boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo à aula semanal número 6. Essa aula que acontece toda terça-feira às 19 horas, para você que quer reduzir a tua hemoglobina glicada para abaixo de 7%. Isso é muito importante. Então, seja muito bem-vindo novamente a mais uma semana começando com muito conteúdo de qualidade e segurança. Então, seja muito bem-vindo à aula semanal Glicada Abaixo de 7. Aqui você aprende conteúdo de qualidade e você já sai com o conteúdo para que você possa aplicar na prática, tá? E hoje a gente vai falar sobre um tema que é um divisor de águas no tratamento. Os sabotadores invisíveis, como identificar os sabotadores invisíveis, né? Aqueles fatores ocultos com que você muitas vezes acaba nem percebendo, mas que estão impedindo de você ter resultado, de ter a redução da tua hemoglobina glicada. Mesmo quando parece que você está fazendo absolutamente tudo certo, tudo o que foi recomendado, aplicando insulina, se alimentando bem, fazendo a contagem de carboidrato, fazendo exercício físico, e mesmo assim você não consegue ter resultado. E aí é importante a gente saber identificar esses sabotadores invisíveis que atrapalham tanto a nossa evolução dentro do tratamento. Então, na aula de hoje, a gente vai falar como identificar os sabotadores invisíveis do seu tratamento. Então, eu quero que você comece a imaginar esse cenário, né? Então, você começa a se dedicar, você começa a aprender cada vez mais, consumir conteúdo sobre diabetes, entender um pouquinho mais sobre essa condição, faz a contagem de carboidratos, aplica insulina, treina com regularidade, mas quando chega ali o resultado do exame da hemoglobina glicada, vem logo aquela frustração, né? Nossa, mas eu estava fazendo tudo certo, não é possível, só não funciona comigo. E eu quero que você entenda que existem alguns pontos que a gente acaba passando por conta da nossa rotina, que é a corrida, e esses pontos, eles impactam diretamente no teu valor final ali, quando você vai repetir o teu exame. Então, hoje, eu quero que você entenda pequenos detalhes do teu dia a dia que podem estar impactando de maneira negativa aí ao longo do processo do teu tratamento. Então, para não ter erro, eu já vou compartilhar a tela para que a gente consiga ter acesso ao material. E aí me confirmem no chat se vocês estão conseguindo enxergar a tela, se a gente precisa dar mais um ou não. E aí eu preciso da confirmação de vocês, tá? Aqui no chat. Obrigado, Tayane. Tela tá ok? Precisa um pouco mais de zoom ou dá para seguir assim? Porque eu consigo colocar um pouco mais de zoom aqui assim. Acho que fica melhor, né? Bom, então, como eu já adiantei, hoje a gente vai falar sobre como identificar os sabotadores do tratamento. E você vai sair dessa aula aqui hoje sabendo quais são os principais sabotadores do teu tratamento, tá? Que atrapalham o teu controle glicêmico, como reconhecer os sinais no dia a dia, que mostra que algo não está indo tão bem, e estratégias práticas para que você possa neutralizar esses sabotadores e acelerar os teus resultados. Então, isso aqui é muito importante. Pega papel e caneta, lembrando que esse material, ele é liberado ao final de cada aula, lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, isso é muito importante. Bom, então, como que a gente consegue identificar os sabotadores invisíveis mais comuns, que as pessoas mais fazem no seu dia a dia e acabam nem percebendo? Eu quero que vocês tenham essa mentalidade aqui. Eu vou diminuir o zoom para que fique melhor a nossa organização. Primeiro deles, nossa rotina corrida, toda vez que eu pergunto como que está o sono, a gente percebe que tem uma grande dificuldade em ter um sono regular, de ter um sono contínuo e ter uma qualidade também e uma duração muito boa. Então, a gente sabe que durante o sono são liberados alguns hormônios que vão fazer toda a regulação do nosso organismo. Então, é muito importante que a gente consiga e crie uma rotina que a quantidade e a qualidade desse sono seja muito favorável.
dormir menos de 6 horas ou ter um sono fragmentado, né, sem ser contínuo, acordando várias vezes, aumenta os níveis de cortisol, por exemplo. E o cortisol, para você que não sabe, é um hormônio contrarregulador à ação da insulina. Esse hormônio ele faz com que a resistência à ação da insulina aumente, atrapalhando a sua eficiência, a sua absorção. E isso faz com que a tua glicemia de jejum fique alta, aumente, tá? Além disso, outros hormônios contra-reguladores da ação da insulina também fazem com que o fígado libere a glicose armazenada dentro dele. E por isso que aí aumenta mais ainda a glicemia. A insulina não consegue fazer o seu papel, né? A insulina não consegue retirar essa glicose de dentro da corrente sanguínea para levar para as células para ser utilizada como fonte de energia, e aí há um aumento exponencial da tua glicemia. Então, é muito importante, não só pensando nisso, mas pensando como um todo, na tua saúde de forma geral, dormir ali por cerca de 7 a 8 horas e ter uma qualidade muito bem definida e também uma continuidade nesse sono. Existem alguns mecanismos que eu vou explicar depois, mas existem alguns relógios que conseguem fazer a monitorização do teu sono, conseguem entender a quantidade de sono profundo, né? Então, isso faz com que você tenha, que você consiga enxergar como que está a qualidade e a quantidade do teu sono. Então, a gente tem alguns estudos que mostram que uma única noite mal dormida já reduz a sensibilidade à ação da insulina. Então, muitas vezes você vive no automático, acaba dormindo mais tarde, acordando mais cedo, não tendo ali aquele descanso, né, aquele sono que revigora, que você acorda no dia seguinte descansado, e isso faz com que você tenha esse aumento da tua glicemia. Tá? Então, isso é muito importante. A gente tem também outro fator que acaba impactando muito na tua glicemia, o estresse crônico. A gente sabe que níveis de estresse aumentam os hormônios contra-reguladores da ação da insulina, e isso faz com que, novamente, a glicose suba sem a ação de um único alimento. Isso tudo por conta dos hormônios contra-reguladores da ação da insulina, que fazem com que a resistência da insulina aumente e seja liberada a glicose armazenada do fígado na corrente sanguínea, aumentando a tua glicemia, tá? Então, isso, a gente precisa entender isso, tá? É de extrema importância. Então, sintomas, né? O que pode acontecer com esse estresse crônico? A gente tem glicemias mais altas em dias de prova, em dias de reuniões, em dias que você está mais ansioso, mais ansiosa, em um dia que vai acontecer um evento importante. Você está muito estressado, você está muito ansioso, isso faz com que hormônios contra-reguladores da ação da insulina sejam liberados, isso atrapalha também a sensibilidade e também faça com que esse aumento da glicemia aconteça. Então, ter estratégias eficazes para que você consiga melhorar e diminuir esse estresse faz muito sentido pensando na qualidade aí da tua saúde emocional. Isso é muito importante, tá? Outro sabotador invisível mais comum que acontece no dia a dia das pessoas e que há um impacto muito negativo são os erros de aplicação da insulina. O que acontece? Muitas pessoas acabam chegando até mim, eu tenho até uma paciente recente que entrou no protocolo, o médico prescreveu a insulina para que ela começasse a fazer a aplicação de insulina, e aí ela percebeu que estava com dor, que estava tendo alguns sintomas referentes à aplicação de insulina. E eu perguntei, paciente, não vou poder falar o nome, né? Mas o médico, o profissional de saúde te orientou como que faz essa aplicação de uma melhor forma? Ela falou assim, não, ele só prescreveu a insulina, mas ele não me ensinou a aplicar a insulina. Isso acontece bastante. Então, o erro da aplicação de insulina,
o que ocasiona também hiperglicemias, porque a insulina não vai conseguir trabalhar da melhor forma quando aplicada de uma maneira errada, ou então não vai a quantidade correta de insulina, ou então tem muito ar, e aí vai bolha de ar para dentro e não a insulina de fato. Então, saber aplicar a insulina é muito importante. E na correria do dia a dia, isso passa despercebido. Então, isso torna um sabotador invisível do tratamento. Então, isso é muito importante. Outro fator também em aplicação de insulina, aplicar sempre no mesmo local. Isso causa uma lipohipertrofia, são caroços de gordura. E esses caroços de gordura faz com que a sensibilização à ação da insulina diminua. Então, há uma maior resistência, a insulina ela não é absorvida de uma maneira adequada, e isso também vai gerar uma hiperglicemia, fora um processo de inflamação ali no local. Então, acontece uma absorção irregular. Então, é muito importante que você faça, posteriormente eu vou explicar isso também, né, algumas estratégias para que você evite sempre o mesmo local de aplicação de insulina, tá? Então, outro erro, já falei 3 aqui em aplicação de insulina. Aplicar e comer imediatamente, né, com a insulina rápida. Então, a gente precisa esperar o tempo de ação da insulina para que a gente consiga prevenir este pico, né? Então, quando você come depois que aplica a insulina, então você vai comer e já aplica, né? O pico da comida vem antes do efeito da insulina. E se você estiver ansioso, estressado, com alguma infecção, com alguma gripe, a resistência à ação da insulina vai ser maior. E aí vai demorar mais ainda para essa insulina fazer efeito. Então, você vai ter um pico por conta da alimentação e por conta do estresse que você está tendo, ou então por uma infecção, ou por alguma doença. Então, é muito importante, novamente, colocar isso na rotina, porque isso ocorre de maneira frequente. 90% das pessoas que falam comigo não esperam os 15, 20 minutos necessários para que consiga fazer a alimentação. Então, depois vai ter que compensar nesse pico posteriormente, tá? Então, isso precisa ficar cada vez mais claro para que vocês consigam colocar na rotina de vocês. Então, isso aqui é muito, mas muito importante mesmo, tá? Outro sabotador que impacta diretamente e que passa despercebido pela falsa ideia de que, nossa, eu já treino, não vou, já tenho minha prática esportiva, então isso não vai ser impactado. Não, olha só, mesmo as pessoas que treinam 1 hora por dia, se essa pessoa passa ali 10 horas sentado, 8 horas de trabalho sentado, isso reduz a captação de glicose e aumenta a resistência à ação da insulina. Então, é interessante, alguns estudos até compararam cobradores de ônibus com carteiros. Então, cobradores que ficam totalmente sentados no ambiente de trabalho e carteiros que são ativos, né? Pegou mesmo os extremos. E aí comparou e teve vários efeitos negativos de ficar muito tempo sentado. Então, posteriormente, eu vou explicar o que pode ser feito para melhorar essa condição. Então, mesmo você que tem ali 1 horinha do seu dia treinando, passar horas seguidas sentado, isso pode impactar de forma negativa também. E isso acontece muito, porque muitas pessoas acabam trabalhando no escritório, ou então em home office, e ficam muito tempo sentado e acabam nem percebendo. Tá? Então, isso é muito importante também a gente saber identificar. Outro ponto muito importante que acontece muito, uso incorreto dos dados glicêmicos, tá? Então, medir a glicemia, mas não agir sobre os resultados, não interpretar esses resultados da maneira correta, isso gera um impacto negativo posteriormente no teu tratamento. Você não consegue evoluir se você não tiver contexto e se você não conseguir interpretar da melhor forma aquele valor de glicemia. O valor de glicemia por si só é uma foto de como está a glicemia no teu corpo. Agora, entender o valor é entender o contexto, é identificar padrões, é entender por que tua glicemia ficou alta, é entender por que você teve uma crise de hipo, é entender realmente o que está por trás daquele valor de glicemia. Isso fica mais desafiador para quem utiliza ponta de dedo, obviamente, mas
quem utiliza sensor, fica muito mais fácil da gente conseguir entender, identificar esses padrões e ainda interpretar esses dados glicêmicos. Então, isso é muito importante. Saber fazer essa interpretação é crucial para que a gente consiga ter um avanço. Porque o que acontece? Muitas pessoas que utilizam sensores de glicose utilizam como se fosse ponta de dedo. Vê o valor ali da glicemia e acaba não interpretando da forma correta. E isso acaba impactando também de uma maneira negativa no tratamento. Então, isso é muito importante, tá? Outra coisa, ignorar e achar normal, normalizar os picos repetidos pós-refeições, tá? Então, quanto mais resultados, tanto para mais, quanto para menos, tanto para hiper, quanto para hipo, é importante a gente entender o motivo daquilo, o contexto. E ignorar, normalizar é muito prejudicial. A gente não pode deixar isso acontecer, a gente não pode deixar com que a correria do dia a dia tome conta do nosso tratamento, porque senão a gente fica refém à nossa rotina, aí a gente não vai ter nenhum tipo de controle, tá? Então, isso é muito, muito importante. Identificando esses 5 sabotadores que eu mais identifico na minha prática clínica: sono ruim, estresse crônico, erros de aplicação de insulina, sedentarismo fora do treino, né, ficar muito tempo sentado, horas de trabalho, e uso incorretos dos dados glicêmicos, dos valores glicêmicos, isso no dia a dia passa batido, você nem percebe, e quando vai receber o seu exame novamente da hemoglobina glicada, você se frustra novamente. Então, eu acho que a partir de hoje é importante vocês olharem para esses 5 sabotadores com um pouco mais de cuidado e tentar melhorar cada um de uma vez, um por vez. Não tentar melhorar todos ao mesmo tempo, senão a gente acaba se frustrando, não consegue melhorar, mas olhar com carinho. Olha, eu tenho um sono mais ou menos regular, mas eu preciso melhorar o meu estresse. Ou então, meu sono é bom, eu consigo aplicar a insulina de uma maneira correta, mas eu preciso interpretar de uma melhor forma meus dados glicêmicos. E aí você vai adaptando de acordo com a tua rotina e vai tentando melhorar esses sabotadores para que você consiga ter sucesso no teu tratamento. Mas é importante que a gente olhe com muito cuidado, com muito carinho, porque isso realmente impacta, tá? E isso conta, porque passa despercebido. Outro ponto importante, a nossa parte 2 da nossa aula aqui, como reconhecer sinais no dia a dia, né? Então, eu coloquei alguns pontos, sempre pensando naqueles 5 sabotadores, tá? Principais. Então, quando a gente pensa, e quando a gente tem um padrão ali, repetiu várias vezes durante a semana, acordar todos os dias em hiperglicemia, independente da refeição que você fez no dia anterior, possivelmente a tua basal pode estar desajustada. Então, a gente precisa o quê? Saber identificar, interpretar os dados de glicemia e entender o contexto por trás. Por que eu falei independente do valor, independente da alimentação da noite anterior? Porque dependendo da alimentação da noite anterior, se for mais rica em gordura, em proteína, a tua glicemia pode aumentar mesmo, tá? E aí você pode acordar com hiperglicemia, justamente também por conta do efeito do fenômeno do alvorecer. Mas, se você percebeu que isso aconteceu de uma forma contínua, várias vezes por dia na tua semana, é interessante observar a tua basal, porque ela pode estar desajustada, você pode estar precisando de mais basal naquele momento ali da madrugada para que você acorde dentro do alvo, tá? Então, momentos que você precisa reajustar a basal, momentos em que você está com alguma infecção, com alguma gripe, tá? Com alguma doença correlacionada, isso faz com que a resistência à insulina aumente, a necessidade de insulina aumente também. Quando, para as mulheres, período pré-menstrual, a basal precisa ser ajustada, porque há uma necessidade maior de insulina por conta dos hormônios que são liberados neste momento do período menstrual e pré-menstrual, tá? Então, momentos
de estresse, ansiedade, tudo isso precisa rever junto com a tua equipe médica para que você possa ter o ajuste ali mais adequado da tua basal. Tem pessoas que fazem uma dose única de basal e aí percebe que no decorrer dos dias, dos meses do tratamento, percebe que não está mais funcionando uma única dose, aí faz uma de manhã e uma à noite. Tá? Então, isso vocês precisam identificar, entender o que está dando certo, o que está dando errado. Como que a gente faz isso? Anotando. Anota no bloco de notas do celular, anota em post-it, anota num caderninho. Quanto mais dado a gente tiver, mais informações a gente tem para poder identificar os padrões. Isso é muito importante. Agora, vamos pensar em hipos frequentes sempre no mesmo horário. A gente precisa entender se essa dose de insulina rápida ou relação insulina-carboidrato está adequada. Tá? Independente aqui, isso aqui é importante, tá? A gente está isolando as variáveis. Hipoglicemias frequentes sempre no mesmo horário, isolando prática de exercício físico, isolando todas as variáveis possíveis. Porque isso aqui vai ser importante. Por quê? Porque a gente precisa analisar e entender se é a dose de insulina, se é a relação insulina-carboidrato da contagem de carboidrato. Isso aqui é muito importante. Tá? Toda vez que a gente vai fazer algum ajuste, anota. Toda vez que a gente vai fazer algum ajuste de dose de insulina, seja rápida ou basal, a gente precisa isolar todas as variáveis para poder ter o máximo de certeza possível que é a dose. Tá? Então, isso é importante. Muito importante. Glicemias montanha-russa, né? Então, glicemias com muitas oscilações, né? A gente pode interpretar isso da seguinte forma: excesso de correções sem cálculo. O que quer dizer isso? Chutagem. Tem a chutagem de carboidrato e também tem a chutagem de dose de insulina. Se a gente não sabe exatamente quanto que a gente vai aplicar, quanto que uma unidade de insulina reduz na nossa glicemia, a gente fica refém do acaso. Então, a gente não sabe para onde que ela vai, e aí a gente fica só fazendo a aplicação da insulina rápida para compensar. Pode ser da insulina basal, e aí você nem sabe. E aí você está usando a rápida para compensar, para fazer o papel da rápida e da basal. Então, a gente precisa ter mais certeza dos nossos valores. Então, ver se realmente está atualizado valor de relação insulina-carboidrato, valor de fator de sensibilidade, porque isso aqui vai fazer muita diferença. Fadiga constante, mesmo com as glicemias ok. Opa, isolei. Não é hiperglicemia. Mas mesmo assim eu estou cansado, eu estou fadigado, eu estou parecendo que eu não tenho mais disposição nem energia. O que pode ser? A gente pode interpretar isso como um sono ruim, ou então muito estresse. Eu tenho um paciente que trabalha de uma maneira muito atípica. E ele tem um sono muito ruim e o nível de estresse dele no trabalho é muito alto. E aí ele sempre achava que ele estava com um processo inflamatório, ou então estava com algum quadro viral, porque ficava mais alta, né? E aí ele não ficava mais alta, mas ele sempre achava que, por ele estar cansado, fadigado, poderia ser uma possível crise de hiperglicemia. E a gente fez toda a análise, a gente fez todo o check-up dele e percebeu que ele estava dormindo apenas 4 horas por noite e o nível de estresse estava muito alto dentro do ambiente de trabalho. E isso estava impactando diretamente na disposição, na fadiga, no cansaço dele. Tá? Então, isso é muito importante, a gente identificar. Imagina se ele só ajustasse a dose de insulina, sem identificar que era o sono dele que estava impactando. Lembra que eu falei lá no início? Então, a gente tem que ter ali cerca de 7 a 8 horas de sono, mas não só pensar na quantidade desse sono, mas sim na qualidade. Não adianta a gente ter 7, 8 horas de sono, sendo que é um sono fragmentado, um sono ruim, sem profundidade, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Quando aparecem alguns caroços, né? Em alguns locais que você aplica insulina, isso é muito importante. Tem, para quem conhece a minha história com diabetes, meu amigo Diego, que foi por conta dele que eu fui para o diabetes, ele tem
vários caroços espalhados no corpo dele, uns maiores, outros menores, e aquela lipohipertrofia que eu tinha falado anteriormente, por conta da insulina, né? Então, isso é um sinal de má absorção da insulina. E ele vai ter que até passar por um procedimento cirúrgico para poder fazer a retirada desses caroços, porque realmente chegou no nível que está muito, muito grande, está impactando tanto na parte estética para ele, né, quanto também no próprio tratamento. Então, a gente precisa identificar isso, sempre estar em contato com a gente, olhando o pé, olhando barriga, olhando costa, olhando braço, enfim, para a gente poder fazer todas essas análises, para que a gente consiga prevenir. O momento sempre melhor vai ser quando a gente consegue prevenir, tá? Se a gente tivesse um programa de prevenção muito bom hoje no nosso país, a gente poderia ter números de diabetes tipo 2 muito menores. Mas não só o Brasil, mas os países preferem tratar do que prevenir. E a gente tem esse caos dentro da nossa saúde pública. Se a gente conseguisse sempre prevenir do que tratar, a gente teria muito mais sucesso em saúde e também no tratamento das pessoas. Agora eu quero que vocês entendam algo muito importante, que é a nossa parte 3. Então, a gente dividiu a nossa aula em parte 1, parte 2 e parte 3, e agora a gente vai para a nossa parte prática da nossa aula. Tá? Então, isso aqui vai ser super importante. Deixa eu fechar aqui, porque senão vai ficar muito spoiler. Mas pensando novamente naqueles 5 sabotadores iniciais do início da nossa aula. Tá? Então, isso vai ser muito importante a gente prestar atenção, porque eu vou dar uma solução para cada um daqueles que eu havia falado anteriormente. Tá? Então, isso aqui vai ser muito importante. Lembrando, quem entrou depois, eu envio esse material lá no grupo do WhatsApp. Tá? Então, fique tranquilo, mas se quiser anotar aí também, é muito importante para aumentar o nível de conhecimento. Então, na parte do sono, é legal você criar uma rotina, um horário fixo, né? Para que você consiga dormir. Além disso, ter uma higiene do sono funciona muito. Evitar telas 1 hora antes de dormir também ajuda, tá? Colocar uma luz baixa, preparar o teu corpo para dizer para ele, olha, estou me preparando para ir dormir, acaba funcionando bastante, tá? O corpo entende isso e prepara e deixa o seu corpo muito mais descansado para que esse momento possa vir a acontecer. Diferentemente, se a gente fica o tempo todo ali no celular, vendo aquela luz, né, aquela luz forte, isso acaba prejudicando e faz com que a gente não consiga adormecer da forma correta também. Se a gente quer regular o nosso sono, eu costumo falar assim, a gente consegue regular o nosso sono pelo horário que a gente acorda. Tá? Isso é muito importante, não pelo horário que a gente vai dormir, mas sim pelo horário que a gente acorda. Eu vou dar o meu exemplo. Teve um tempo na minha rotina que eu comecei a treinar 5 horas da manhã, mas não adiantava eu dormir, regular o meu sono pelo horário que eu fosse dormir ali logo imediato. Eu sabia que eu ia precisar dormir mais cedo, mas como eu não estava acostumada, quando eu coloquei o meu corpo para deitar mais cedo, ele simplesmente não dormiu, né? Eu fiquei assim, ó, olhando para o teto, não conseguia dormir. E como que eu consegui de fato, ter uma rotina para que eu conseguisse acordar às 5 horas da manhã e não ficasse cansada, né? Tendo uma boa noite de sono, colocando o horário que eu ia acordar, porque automaticamente eu vou ficar mais cansada ao longo do dia, porque eu vou ficar mais horas acordadas, e ali naquele momento eu vou conseguir dormir mais cedo. Então, quer regular o teu sono para conseguir dormir mais cedo? Você vai precisar despertar mais cedo e colocar ali o seu alarme para que você acorde mais cedo. Foi assim que a gente consegue regular de uma maneira mais prática, porque do nada, imagina, você dorme todo dia 11 horas da noite, aí você vai precisar dormir às 9 para acordar mais cedo. Você não vai conseguir, não vai conseguir. Você vai conseguir ter essa regularidade quando eu conseguir ter depois do 5º dia acordando 5 horas da manhã todo dia, acordando 4h30, 5 horas, né? 5 horas da manhã, porque aí eu iria 5h30 para academia. Então, aí eu consegui ter essa regularidade, tá? Então, assim, a gente consegue fazer com que o nosso sistema contribua ao nosso favor. Como que a gente consegue lidar melhor com o estresse, tá? Técnicas rápidas de respiração, isso aqui funciona, parece bobeira, mas quem já utilizou técnicas de respiração, tanto para ansiedade quanto para estresse, funciona muito,
tá? Funciona demais, então quem souber utilizar disso acaba tendo bons resultados, principalmente em estresse e ansiedade, tá? Eu sempre vou puxar para o lado do exercício físico, porque o exercício físico realmente contribui muito na diminuição do estresse e da ansiedade. Então, se você tiver disponível algum local ali para que você possa fazer umas caminhadas, ou então algum exercício ali no local, fazer agachamentos, enfim, polichinelos, isso vai fazer com que você consiga estabilizar o teu corpo. Tá? Diminuir esse nível de estresse, diminuir essa liberação de hormônios contra-reguladores da ação da insulina. Então, isso ajuda demais. Ou então, relaxamento, alongamento, meditação, ajuda também no controle desse estresse e dessa ansiedade, tá? Então, isso é muito importante. Agora, se a gente quer melhorar aquele terceiro quesito que eu falei sobre aplicação de insulina, que eu citei 3 erros, né? Ou seja, não saber aplicar a insulina da melhor forma, não fazer rodízio e também... Agora, deixa eu pegar a colinha aqui que eu... aplicar a insulina e logo no momento que você for realizar a alimentação, né? Então, a gente tem importantes orientações aqui. Realizar o rodízio dos locais de aplicação. Braços, coxas, bumbum e abdômen, tá? Veja o que mais funciona, tá? Em termos de absorção, o que acontece uma absorção mais rápida, e tente sempre fazer o rodízio. Isso vai ser muito importante para não ter aquele desenvolvimento dos caroços que eu havia falado anteriormente. Outro ponto importante, revisar a técnica de aplicação com o profissional. Como eu falei, a paciente, o médico prescreveu a insulina para ela, mas não ensinou como que aplicava a insulina. Como é que pode? Né? Mas isso acontece bastante. Então, a gente fez todo um trabalho de educação em diabetes com ela, a gente explicou como que aplica da melhor forma, tamanho de agulha, enfim, para que ela pudesse entender. E isso acaba, muitas vezes, por despercebido, né? Você acha que está aplicando da forma correta e realmente não estava aplicando. E isso tem um impacto na absorção e na utilização dessa insulina. Então, isso é muito importante. Respeitar o tempo de ação da tua insulina rápida, isso é muito importante. Se você conseguir, dentro da tua rotina, esperar de 10 a 15 minutos para fazer a tua alimentação, vai ser muito importante. Você vai ver que você vai conseguir reduzir muito os teus picos pós-alimentação, tá? Isso está na bula, isso é orientação da bula. Então, até a própria farmacêutica, a própria empresa pede para que você possa esperar para que você tenha um melhor resultado do produto que ela está oferecendo. Para quem utiliza regular, aí tem que esperar um pouquinho mais, tá? De 30 a 40 minutos, vai ser preciso esse tempo de espera para que a gente consiga ter o início da ação da insulina regular, tá? Então, isso é muito importante. Detalhe, se você estiver com hiperglicemia, você vai ter que esperar um pouquinho mais para que essa insulina comece a ter o efeito dela, comece a fazer efeito de uma maneira mais adequada, tá? Então, isso é muito importante. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu falei os sabotadores, os 5 principais sabotadores que a gente tem no nosso decorrer do dia a dia, como identificar esses sabotadores no dia a dia e estratégias para neutralizar esses sabotadores. Então, a gente está indo para o quarto aqui, que é a rotina de movimento. Lembra que eu falei que mesmo que você tenha algo mais ativo, que você já treine, mas se você fica ali cerca de 10, 8 horas sentado no seu ambiente de trabalho, isso contribui negativamente para a absorção de glicose? Então, isso é muito importante. Tem algumas pessoas que acabam orientando, não conseguem fazer pausas no trabalho. Tem uma bicicletinha que na realidade é um pedal. A gente utiliza muito para as pessoas que têm alguma condição de mobilidade, ou então pessoas na terceira idade, tá? A gente utiliza esse pedalzinho. Eu, por exemplo, até a gente orientou para comprar para minha avó, que não consegue fazer caminhadas por conta de prótese de joelho, enfim. Tem algumas pessoas que colocam embaixo da cadeira e fazem esse movimento enquanto estão trabalhando. Isso faz com que essa absorção de glicose e essa utilização de insulina acabe
sendo melhorada, potencializada. Então, se você não conseguir parar, né, a cada 1 hora que você passa sentado, é importante você levantar, ficar 5 minutos, pega uma água, vai no banheiro, faz um alongamento, faz alguns agachamentos, faz o movimento de polichinelo sem os saltos. Para quê? Porque isso já reduz muito a resistência à ação da insulina e vai também prevenir o desenvolvimento de algumas outras doenças. A gente tem vários estudos, a gente tem uma literatura muito densa falando sobre os perigos de ficar sentado, longos períodos de ficar sentado, impactando na tua saúde de outra forma, além do diabetes. Então, a cada 1 hora sentado, 40 minutos a 1 hora sentado, faça ali de 2 a 3 minutos ali de movimento. Isso vai te ajudar muito na tua saúde de forma geral, além de potencializar a ação da insulina, diminuir a resistência, melhorar a sensibilidade e fazer com que essa retirada de glicose em excesso do organismo seja muito mais eficiente. Isso vai ser importante. Por último, a gente tem o uso dos dados glicêmicos. Eu falei também que muitas pessoas fazem a monitorização glicêmica pela ponta de dedo ou pelo sensor, mas não sabem interpretar aqueles dados e, por conta disso, não conseguem avançar no tratamento. Então, é muito importante você sempre avaliar os seus valores glicêmicos em um período maior de tempo. Não adianta querer fazer qualquer ajuste, qualquer mudança no tratamento baseada em apenas um único dia, em 2 dias. A média, a orientação que a gente dá é para que apenas em 3 dias, né, que você perceba, que você anote e veja que realmente não está funcionando. Sempre 3 dias, no mínimo 3 dias. Tá? Agora, se baseia em apenas um único dia, 2 dias, com várias coisas acontecendo ao longo do dia que podem ter interferência, isso não pode acontecer, esse ajuste não deve ser, não pode acontecer. Tá? Então, assim, se baseie em dados de pelo menos de 7 a 14 dias, porque aí você vai ter um panorama real da tua realidade. Então, isso vai ser muito importante. Você vai ter muito mais propriedade, você vai ter muito mais dados. Para quem utiliza a ponta de dedo, existem aplicativos hoje que você já consegue colocar ali o valor da tua glicemia, colocar um contexto, colocar a tua alimentação, enfim. Isso vai ser muito importante para qualquer ajuste. E também para que teu médico também tenha muito mais dado para que ele possa ajustar essa dose de insulina, as doses dos teus medicamentos de uma forma muito mais assertiva. Para quem utiliza sensor, priorizar sempre em conjunto, né? Olhar o valor da hemoglobina glicada de forma isolada não é a melhor estratégia para a gente entender como que está o teu tratamento. O valor da hemoglobina glicada, ele tem que estar vinculado com o tempo no alvo, tá? Quero esse TIR aí, tá? Esse TIR. É importante que o teu tempo no alvo seja acima ou igual a 70%. Então, 70% do teu dia, das 24 horas do dia, você tem que ficar 70%, 70% ou acima de 70% dentro do alvo. Que alvo, Johan? Normalmente entre 70 e 180, mas esse alvo ele pode mudar de pessoas para pessoa para pessoa. Então, tem pacientes que têm um alvo de 70 a 140, tem pacientes que têm um alvo de 80 a 180, então é muito individualizado e muito personalizado, tá? E pensar não só no tempo no alvo, mas também para quem utiliza sensor nessa variabilidade e a média glicêmica, tá? Então é muito importante a gente entender essa variabilidade glicêmica e ela precisa estar abaixo de 36 milimol por decilitro. Então, isso aqui é muito importante. Esses dados que eu estou falando, eles são fornecidos no relatório do teu sensor de glicose. Então, se você utiliza sensor de glicose, você tem acesso ao relatório, e esse relatório você consegue ter os dados de 7 dias, de 15 dias, de 30 dias, 90 dias, para que você possa ter realmente informações precisas sobre o teu tratamento. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Falei bastante, hein? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui no chat, então pode abrir o microfone para perguntar, falar sobre a tua realidade, qual a maior dificuldade que você encontra, pensando nisso no que a gente falou, o que você identificou que realmente pode estar acontecendo na tua rotina que acaba impactando de uma maneira muito, muito negativa aí no resultado da tua hemoglobina, tá? No teu tratamento. Pontos importantes.
que eu quero dizer aqui, momento agora, tá? Cadastro da aula semanal. Se você gostou dessa aula, e se você está no grupo, envia para as pessoas que também têm diabetes. Esse conteúdo é rico, esse conteúdo é direto ao ponto, não tem enrolação. É para que você aprenda e coloque já na tua prática, para que você evolua. Então, se você tem alguém que você possa enviar, né, falar assim, olha, se cadastra lá, toda terça-feira às 19 horas tem um conteúdo muito rico, e ela envia o material, a gente faz parte de um grupo, isso é muito importante, tá? Isso fortalece e ajuda a comunidade a ter acesso e informação de qualidade. Então, manda o link de inscrição, você vai ter acesso a esse material, você pode enviar para quem você quiser esse link de inscrição aqui. Para que esse link de inscrição? Para que vocês sejam notificados no e-mail o tema da aula, o horário da aula, se vai ter alguma alteração ou não, tá? Então, sempre olhe ali o spam ou a lixeira do e-mail, porque eu sempre acabo enviando e-mail para todo mundo que está cadastrado, tá bom? Eu gostaria muito que você pudesse me mandar um direct falando o que você achou dessa aula, se essa aula te ajudou de alguma forma, se realmente foi significativa para ti. Isso é muito importante e ajuda a gente a manter e continuar com esse projeto, que a gente já está com 6 aulas aí, mais de um mês fazendo aula semanal aqui para todo mundo, tá? Tem um canal no YouTube onde essas aulas, os replays, né, acontecem, eu jogo lá no YouTube, você se inscreve no canal, tem acesso a todas essas aulas de forma completa, mas só vai ter acesso ao material quem faz parte do grupo, porque eu envio lá no grupo. E se você quiser concorrer ao mapeamento estratégico da tua glicada, você quer entender quais são os maiores sabotadores que você está passando, né, e você ainda não sabe identificar, se você quiser concorrer, tem aqui o link da inscrição para que você possa se inscrever e ter acesso a esse mapeamento. Esse mapeamento vai ser uma avaliação onde a gente vai identificar e analisar os 7 pilares fundamentais do tratamento do diabetes e te passar um resultado. E esse resultado você vai entender onde você precisa olhar com mais carinho e vai ser o seu ponto de partida, o teu ponto de ação para que você consiga, de fato, melhorar o teu tratamento e, assim, conseguir reduzir a tua hemoglobina glicada para abaixo de 7%. E olha só, próxima aula super importante que gera muita dificuldade, muitas pessoas têm muita dificuldade. Como emagrecer de forma segura tendo diabetes. Vai ser o tema da nossa próxima aula. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês por estarem aqui comigo, disponibilizando 1 hora do tempo de vocês. Eu tenho certeza que vocês estão saindo muito na frente no tratamento, porque vocês estão em busca de conhecimento de qualidade. Isso aqui é o que transforma o tratamento, é o que transforma a nossa comunidade. Então, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Me mandem os feedbacks lá no direct do Instagram. E logo mais eu vou disponibilizar esse material, esse mapa mental, lá no grupo, tá bom? Espero ver cada um de vocês na próxima semana, às 7 horas. Boas glicemias e até a próxima aula. Beijo, boa noite, gente. Tchau, tchau.